Fala, meu amigo, fala, minha amiga, bem-vindos novamente ao nosso canal de resolução de questões. Hoje nós vamos fazer uma bateria de questões de crase. É um conteúdo que é presença certa em provas de todas as bancas. Antes, vamos fazer um resumo a respeito do uso do sinal indicativo de crase. Eu vou deixar o material aqui disponível para você fazer a sua revisão. É muito importante que, se você gostar, você é, se inscreva no canal e não se esqueça de, de acionar a notificação que toda semana a gente vai fazer uma bateria de questões, correto? Então vamos fazer uma breve revisão a respeito da crase, que é um conteúdo bastante cobrado, como eu disse, presença certa na maioria das provas. Crase é o sinal grave que deve ser aplicado no A, quando o resultado da fusão da preposição A com o artigo feminino ou com o A dos pronomes definidos, aquele, aquela e aquilo, de acordo com a regência do termo anterior, quando este reclamar complemento introduzido pela preposição a, conforme as regras a seguir. Então, a crase, ela está diretamente relacionada com as regras de regência verbal e as regras de regência nominal. É importante dominar as regras de regência para poder dominar o uso adequado do sinal indicativo de crase. Hoje nós não vamos fazer uma revisão sobre regência. Nos próximos vídeos a gente vai abordar esse conteúdo, mas nós vamos seguir aqui apenas com a regra geral a respeito da crase, beleza? Regra geral, a crase ocorre antes de palavras femininas quando houver termo regente reclamando o complemento introduzido pela preposição a. Entreguei o dinheiro à moça do caixa. Quem entrega, entrega algo a alguém. Então, a crase ela vai ocorrer, regra geral, diante de palavra feminina, de acordo, conforme eu falei, com as regras de regência. Ou o nome vai pedir complemento nominal introduzido pela preposição a, e este complemento vai ser um nome feminino, e vai haver a presença do artigo definido feminino, ou, mais frequente, o nome, o verbo vai ser transitivo indireto e vai reclamar a introdução de um objeto indireto por meio da preposição a, e o termo seguinte vai ser um termo feminino, e ele vai, então, ser acraseado. A questão está ligada à saúde pública, algo se liga a algo. Então, a gente vê aqui um, um adjetivo pedindo o complemento de um nome, o complemento nominal introduzido pela preposição a. O termo seguinte é feminino, então nós temos aqui a obrigatoriedade do uso de crase. Locuções femininas, aquelas locuções adverbiais femininas, às pressas, às escondidas, à paisana, à distância, quando especificado, à toa, à noite, à tarde, à vela, à lenha, às avessas, às claras, às escuras, à medida que, a proporção que. Então, aquelas locuções adverbiais femininas que indicam instrumento, que indicam circunstância de tempo, que indicam circunstâncias de modo, são também acraseadas com as expressões a moda e a maneira de, mesmo diante de palavras masculinas. Diante dessas expressões expressas ou subentendidas, haverá crase. Escreveu a Machado de Assis. Perceba que nós temos uma crase, teoricamente, antes de um nome masculino, Machado de Assis, mas nós estamos aqui subentendido a expressão a moda ou a maneira de Machado de Assis. Joana cozinhava a francesa, a moda francesa. Lucas chutava a bola à maneira de Ronaldinho Gaúcho. Então, as expressões expressas ou subentendidas, a moda de e a maneira de, haverá crase.
antes de pronomes indefinidos, poucas, demais, muitas, outras. A regra é que antes dos pronomes indefinidos não haverá crase, mas diante destes indefinidos específicos, poucas, demais, muitas e outras, haverá sim crase. O convite de casamento foi entregue às poucas pessoas da família. Refiro-me a outra pessoa, não a você. Pronomes aquele, aquele e aquilo, quando o termo, perdão, regente exigir complemento introduzido pela preposição a. Não me refiro àquele livro, e sim àquela revista. Quem se refere a alguém ou se refere a alguma coisa. Então, essas aqui são as regras básicas do uso do sinal indicativo de crase. É importante fazer sempre a revisão. Agora nós vamos para uns casos específicos. Há casos nos quais a crase será facultativa. São eles: diante da palavra até. Se houver a palavra até, que no caso seria uma preposição delimitativa de alcance, a crase é facultativa. Fui até a padaria comprar pão. Fui até a padaria com ou sem crase. Neste caso, é facultativo. O documento deve ser levado até a Secretaria de Recursos Humanos. A crase é facultativa, com pronomes possessivos femininos. Entreguei o livro à sua mãe, com ou sem crase. Dei conselhos à minha filha ou à minha filha, com ou sem crase. Antes de nomes próprios femininos, também a crase. A crase é facultativa. Vendi meu carro a Joana, com ou sem crase. O médico deu conselhos a Maria sobre os perigos do fumo, com ou sem crase. Então, estes são os principais casos em que a crase é facultativa. É lógico que só haverá crase se houver a presença do termo regido. Como, por exemplo, me dirigi até o cartório. Me dirigi até o cartório. Não haverá crase porque é palavra feminina, né? Então a gente vê aí a presença apenas do pronome, vê a presença apenas do artigo definido masculino, mas eu posso colocar também, me dirigir até ao cartório. Então, nós temos que olhar a regência do termo para definir se vai ou não haver crase. Casos especiais de crase. Geralmente, as bancas elas gostam de cobrar as exceções. A regra geral que crase deve ocorrer antes de palavras femininas, de acordo com a regência do nome ou do verbo, isso aí praticamente todo mundo já sabe. Agora, os casos facultativos e os casos especiais são estes que são mais explorados pelas bancas. Então, primeiro caso especial, diante da palavra casa, somente haverá crase se a palavra estiver especificada. Caso contrário, não haverá. Então, retornei à casa para buscar meus documentos. Não há crase nesse caso, porque eu não estou especificando. Agora, se eu coloquei, retornei à casa de meus pais, especifiquei, eu determinei a qual casa que eu retornei, a casa de meus pais. Logo, haverá crase. Diante da palavra terra também, se houver uma oposição a bordo, a alto mar, não haverá crase. Somente haverá crase nos outros casos. Então, neste caso específico, se a palavra terra for usada no sentido de oposição a bordo, a alto mar, não haverá crase. Nos outros casos, em que o termo regente exigiu complemento indireto introduzido pela preposição a, e este complemento for feminino, haverá crase em razão da regra geral, somente em oposição à palavra bordo ou à palavra alto mar, que não haverá crase. Os marinheiros voltaram à terra, ou seja,
após dias em alto mar, em oposição ao alto mar. A bordo, né? Eles estavam a bordo e voltaram, regressaram à terra. Então, neste caso, não haverá crase. Os filhos sempre voltam à terra de seus pais, está especificado. Não tem oposição a bordo, não tem oposição à embarcação, não tem oposição ao sentido de estar em alto mar. Então, haverá crase, porque quem volta, volta a algum lugar. Os filhos voltam à terra de seus pais. Então, haverá crase. O amor à terra é fundamental para a preservação do planeta. O amor a algo, a terra. Então, veja que não tem oposição a bordo, então haverá crase. Diante de hora certa, haverá crase. Vou sair às 17 horas. Minha aula começa às 19 em ponto. Horário não preciso, não haverá crase. Ele chegará a uma hora qualquer. Veja que não tem um horário especificado, então não haverá crase. Quando houver outra preposição, para, desde, entre, após, não haverá crase, pois neste caso o a é apenas o artigo, não havendo a fusão. Ele esperou a consulta desde as 14 horas. Então, nós temos aqui a presença da preposição desde, de, mais nós temos a presença da preposição desde, que dá a ideia de tempo. Então, não haverá crase neste caso antes da palavra 14. A reunião foi adiada para as 21 horas. Nós temos uma preposição, nós temos uma preposição, então nós não podemos ter duas preposições seguidas. Se eu já tenho uma preposição, o a seguinte, ele é apenas um artigo e não uma fusão da preposição a com o artigo definido a. Nós temos aqui, ó, a reunião foi adiada para preposição às 21 horas. Então, esse a aqui, esse as aqui, é apenas o artigo feminino e não a fusão da preposição a com o artigo feminino, porque nós temos uma preposição antes. De mais de ou da, a ou as. Haverá crase apenas quando houver a combinação de de mais a na primeira construção. Quando houver apenas o uso da preposição de, não haverá crase diante do a na segunda construção do intervalo de tempo. Ou seja, se eu falo que a aula é de 13 às 18, a aula é das 13 às 18. Por quê? Nós temos aqui apenas o de na primeira construção. Então, neste caso aqui, na segunda construção, não haverá crase, porque nós não temos a preposição, a fusão da preposição de mais a, diferentemente do que nós temos aqui, ó. A aula é das 13, de mais a, às 18. A preposição mais a artigo. Aqui nós temos aqui, ó, de artigo, de preposição mais a artigo. Logo, nós temos a preposição mais a artigo. De preposição mais a artigo, vai formar da. Aqui nós temos também a preposição mais a artigo definido feminino, vai formar as. Então, por isso que quando houver essa combinação no primeiro referente de mais a, haverá também crase no segundo, no as. Perfeito? Então é importante revisar esses pontos assim mais específicos que fogem à regra geral, porque é neles que as bancas trabalham, é sobre eles que versam as questões, na maior parte das vezes. É importante conhecer a regra geral, é importante revisar tudo, mas focar principalmente nestes casos mais específicos que fogem do cotidiano, das regras, da regra geral. Casos proibidos, para a gente encerrar essa breve revisão a respeito do sinal indicativo de crase, como eu disse, conteúdo bastante cobrado, vamos fazer a revisão dos casos proibidos. Não haverá crase nas seguintes situações, antes de substantivos masculinos, por óbvio, viu, né? Se a crase é a fusão da preposição a, se a crase é a fusão da preposição a
com o artigo definido feminino a, não haverá crase quando houver uma preposição mais um artigo definido masculino, no caso, o, porque a crase é justamente a reunião de duas letras iguais. Então, ocorre a fusão, correto? Então, neste caso, ocorre a fusão. Por isso que não há crase diante de palavra masculina, à exceção daqueles casos lá em que for submetida à moda de, à maneira de, e outras questões de subentender. Antes de substantivo masculino, a entrevista referia-se a discurso de ódio. Entregue o livro a José, por óbvio, não há crase. Antes de palavra usada em sentido generalizador, não foi feito menção à menina, à mulher, tampouco a homem, não gosto de ir a festas. Então a palavra está usada em sentido generalizador, não especificamente a uma mulher conhecida, a uma menina conhecida, então de forma genérica. Então só há a presença da preposição. Diante de verbos no infinitivo, serei um aluno melhor, pois voltei a estudar. Diante de locuções formadas por palavras repetidas, os dois ficaram cara a cara no ringue. Nosso dia a dia é marcado por inúmeros desafios, depois de outra preposição qualquer, como a gente viu lá nas referências a horas. Voltei para a casa de meus pais. A reunião foi adiada para as 14 horas. Beleza? Fizemos uma breve revisão de crase, eu vou deixar esse material aí na descrição, e agora vamos fazer uma bateria de questões relacionadas à crase. Eu gosto de usar a plataforma Que Concursos. Eu acho ela uma plataforma mais completa para a gente fazer aqui uma bateria de questões relacionadas à crase. Então, eu já selecionei aqui, né? Nós vamos fazer as questões juntos, inéditas. Coloquei aqui questões não resolvidas, disciplina português, crase, banca, Sebrasp. Vamos lá, então, para a nossa bateria de questões. Como a gente já delimitou o tempo, o tema, o assunto, o conteúdo, que seria a crase, nós com certeza não teremos de ler o texto todo. Nós vamos apenas nos trechos específicos. É lógico, para a gente fazer uma contextualização melhor, talvez tenhamos que ler um período mais longo. Mas, inicialmente, a gente começa já fazendo a leitura do enunciado, porque às vezes ele já vai nos direcionar a um ponto específico do texto, o qual será julgado. Vamos lá, então, para a questão número 1. Aqui nós temos BDMG, Analista de Desenvolvimento, Sebrasp, questão 2025. Mantendo-se a correção gramatical do texto, poderia ser inserido o sinal indicativo de crase no vocábulo A presente no segmento a uma conclusão, terceiro período do último parágrafo, a exemplo do que ocorre em a seguinte conclusão. Está errada essa afirmação, esta questão está errada, em razão de que a gente já pode matar aqui que não ocorre crase diante de um pronome indefinido, a não ser aqueles aos quais a gente fez referência. Poucas, outras, muitas. No caso aqui, há uma conclusão qualquer. Nós estamos diante aqui de um pronome indefinido, logo não haverá crase. A questão está errada. No segmento cheirando a piche, segundo período do segundo parágrafo, o emprego de um sinal indicativo de crase no vocábulo A é opcional. Também este item está errado. Por quê? Porque a gente sabe que não ocorre crase diante de palavra masculina. Cheirando a quê? Cheirando a piche. Se fosse cheirando a rosa, a crase ocorreria. Se fosse cheirando a fruta ou qualquer outro nome feminino,
a crase ocorreria. Veja como é tranquilo questões de crase, mas é preciso sempre revisar para não perder questões fáceis e interferir, influenciar o que vai influenciar na hora da classificação. Ainda mais sabendo o quão disputados são os cargos públicos. Uma questão faz uma grande diferença na classificação. Então, questões relativamente fáceis não podem ser perdidas por falta de revisão, por falta de atenção. Prosseguindo aqui, a supressão do acento indicativo de crase empregado no vocábulo a em a qual, segundo período do terceiro parágrafo, manteria a correção gramatical do texto. Vamos lá, então, para o trecho sobre a questão que versa no trecho em que a questão está baseada. A supressão do acento indicativo de crase empregado no vocábulo a, segundo período do terceiro parágrafo. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, segundo período. Aqui, ó, começa aqui o segundo período. O direito se constitui em esfera especial e profissional a qual se tem acesso apenas por meio. Então, não basta que a gente olhe o termo antecedente para saber se há ou não crase. Geralmente, nas questões em que há pronomes relativos, a gente precisa ficar atento não só para o termo antecedente, como também para os termos seguintes que podem influenciar na preposição antes do pronome relativo. Neste caso aqui, se a gente for olhar, o direito se constitui em esfera especial e profissional, não há nenhum termo exigindo crase, mas prossigamos a leitura. Especial e profissional a qual se tem acesso. Quem tem acesso a alguma coisa. Quem tem acesso a alguma coisa. Logo, esse pronome relativo aqui, a qual, está substituindo um termo anterior feminino. Quem tem acesso a qual? Vamos lá. O direito se constitui em uma esfera especial e profissional. Ele está se referindo aqui à esfera especial e profissional. Quem tem acesso a qual? A essa esfera especial e profissional. Como o pronome relativo, a gente sabe que ele substitui um termo anterior, então, se ele está substituindo um termo feminino, a crase, ela deverá ser obrigatória por causa do termo seguinte, o termo regente, ter acesso a alguma coisa. No caso aqui, o item está afirmando que a supressão do acento indicativo de crase empregado no vocábulo a em a qual manteria a correção gramatical do texto. Não, haveria prejuízo para a correção gramatical, porque essa crase aqui não é facultativa. Lembra lá que a gente fez a revisão? Não há nenhum indicativo de crase facultativa nesse trecho. Passemos para a próxima questão. No trecho, em referência ao primeiro período do texto, a inserção do sinal indicativo de crase no vocábulo a seria gramaticalmente incorreta. Vamos lá, então. Primeiro período do texto. De acordo com o plano das Nações Unidas sobre discurso de ódio, a prática do discurso de ódio se caracteriza como um tipo de comunicação falada, escrita ou comportamental que ataca ou utiliza linguagem pejorativa ou discriminatória em referência a uma pessoa. Veja bem que nós temos aqui de novo, nós temos uma pessoa qualquer, uma pessoa indefinida. Logo, este uma aqui é um pronome indefinido, e a gente viu que não se utiliza crase, que não há crase antes de pronome indefinido. Então, o item está correto. Ele falou que a inserção do sinal indicativo de crase antes, no vocábulo a, seria gramaticalmente incorreta. Então, está certo o item. A questão está certa. Se eu colocar
o sinal indicativo de crase, eu vou incorrer em erro gramatical, porque eu vou estar ferindo a regra gramatical que diz que não há crase diante de pronomes indefinidos, à exceção daqueles outra, muitas, poucas. Neste caso aí, haverá sim a crase se o pronome, se o termo regente assim exigir o complemento feminino. Beleza? Vamos aqui finalizando a nossa bateria de questão. É facultativo o emprego do sinal indicativo de crase nos vocábulos A, em as fronteiras, terceiro período do primeiro parágrafo. Veja aí que ele está cobrando agora o seu conhecimento a respeito dos casos em que a crase é facultativa, em que o uso do pronome é facultativo. A gente viu lá quais são os casos facultativos, diante da palavra até, diante de nomes, de pronomes possessivos femininos, antes de nomes próprios femininos. Vamos ver se é o caso dessa questão aqui, deste trecho do texto indicado na questão. Ele está falando que é facultativo. Vamos ver se enquadra em um daqueles casos de crase facultativa. É facultativo o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo as em as fronteiras, terceiro período do primeiro parágrafo. Então, gente, primeiro parágrafo, terceiro período. Lembrando, o período é aquele que termina geralmente em um ponto. É um período simples ou um período composto. Período simples é formado por um verbo ou uma locução verbal. Período composto pode ser por coordenação, pode ser por subordinação. É aquele em que haverá a presença de mais de um verbo ou locução verbal. Aqui nós temos o primeiro período, termina em cooperativas. Segundo período começa partindo-se de e vai até aqui. Cadê o ponto? Cadê o ponto? Vai até brasileiros. Então, vamos aqui no período a que ele fez referência. É facultativo o emprego de sinal indicativo de crase no vocábulo as em as fronteiras, terceiro período do primeiro parágrafo. Começa aqui o terceiro período do primeiro parágrafo. Termina-se nesse sentido, temia-se, melhor dizendo, nesse sentido, que as inestimáveis riquezas naturais do Brasil despertasse a cobiça internacional, de forma a representar riscos a fronteiras. Representa algo a alguém, alguma coisa. Representa o quê? Riscos a quê? A quem? A fronteiras. Então, neste caso, a crase é obrigatória. Não há nenhum termo, nenhuma preposição, nenhum pronome, não há a preposição até, não há o termo até, não há um pronome possessivo feminino, não há um nome próprio ou qualquer outra circunstância que torne o uso da crase facultativo nesta redação, nesta questão, diante desta palavra. Logo, o uso da crase é obrigatório. Então, esse item está errado. É facultativo o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo as em as fronteiras, terceiro período. Facultativo, não. É obrigatório. Está errado. Então, por hoje é só. A gente fez uma bateria de 5 questões do conteúdo crase, do uso do sinal indicativo de crase. Selecionamos, vimos que eles gostam, que as bancas gostam de cobrar os casos facultativos, os casos proibidos e a regra geral. Fiz um breve resumo, vou deixar o material aqui na descrição. Então, se você tiver gostado, se você está gostando desses vídeos, desses conteúdos, é muito importante para que haja um crescimento, um engajamento no canal, que você compartilhe, que você curta, que você acione as notificações. Vai nos ajudar muito a construirmos um canal voltado para aqueles que estão na luta para aprovação em um concurso público. Desde já, eu agradeço muito
pela sua audiência, pelo seu prestígio. Espero estar cada vez mais aperfeiçoando e podendo contribuir na sua aprovação em um concurso público. Fazer muitas questões, revisar conteúdos importantes é de suma importância na preparação de um concurso público. Sabemos que a disciplina de língua portuguesa, ela está presente em 99% dos concursos. Não está presente apenas naqueles concursos de carreiras jurídicas, carreiras de Estado, mas em todos os outros concursos, português tem feito a diferença. Então, muito obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Espero que, de alguma forma, tenha contribuído para a sua revisão, para a consolidação do seu conhecimento, e te aguardo nos próximos vídeos com outros temas relacionados a questões de concurso. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.